Bem-vindos, bem-vindas. Vamos continuar um pouquinho mais essa ideia da desconstrução do eu. Mais uma etapa. Sempre lembrando, desconstruir não é destruir. São coisas diferentes, né? Vou trazer uma abordagem, embasar, e vocês vão ponderar e podem, concordar comigo ou não, divergir à vontade. Base. Excelente livro. Editora Bodhisattva. Um velho conhecido. Sempre muito conteúdo do Ken Wilber. E dois livros que eu tenho lido recentemente, do Wallace, já mencionei ele em alguns outros vídeos. Esse da Lúcia da Letra. E esse aqui também da Lúcia da Letra. Então, vamos dar mais um passo nessa jornada. Eu já comentei que nós não somos um fractal da alma, né? E aí você tem o vídeo, pode assistir. Embora seja uma ideia que muitas pessoas gostem e cultivem, no meu entendimento é equivocada. E essa ideia é um pouco mais antiga. Eu já acreditei nela, já gostei. Teve uma época que me agradou muito essa ideia. Fazia bem pro ego. Fazia bem pro ego. Mas não somos e nem temos uma fagulha divina aqui no corpo físico. Ou no corpo de energia sutil. Não tem. Essa ideia, como eu disse, para algumas pessoas é muito poderosa, né? Ela tem raízes profundas. Ela tem raízes, por exemplo, na ideia de que somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Né? De uma época em que o ser humano se colocava no centro de tudo, era o centro da criação, tudo era feito para o ser humano, razão de existir do universo, tudo era o ser humano. Essa ideia foi lentamente sendo destruída e algumas vezes desconstruída. Muitas vezes a desconstrução era tão intensa que era uma destruição realmente, destruição. Né? Ciência, pesquisas, avanços científicos. Então, isso aí dava prosseguimento nessa questão. Né? Tem uma fagulha divina aqui, né? Tem um pedacinho de Deus Criador aqui dentro. E nós temos raízes um pouco mais antigas, que aí o Wilber traz para a gente, que quando o ser humano despertou, né, se separou da natureza, se sentiu eu, ego, mente, e se viu separado, diferente de tudo, adquiriu consciência de si mesmo, ele se deparou com a finitude, com a morte. Antes, integrado à natureza, integrado aos ritmos e os ciclos da natureza, você nascia, crescia e morria e tudo bem. Né? A partir de um determinado momento que nós saímos dessa fase pré-pessoal, nós nos percebemos finitos e percebemos a ameaça da morte. E aí nós buscamos formas de imortalidade, formas de permanecer, formas de existir para sempre. Uma delas, somos um pedacinho, somos uma fração do Criador, brilhando aqui dentro, pulsando, nos levando pela vida, nos dando garantia de que depois de morrer, sendo uma fagulha, uma parte do Criador, nós voltamos para Ele como nós somos, né? E Ele vai nos receber de braços abertos, num paraíso qualquer, num céu qualquer, transpessoal ou não, né? Essa ideia é muito cultivada. Porém, e aí, esse pequeno livrinho aqui,
que traz algumas visões do vazio, vão nos mostrar, alguns meditadores, alguns yogis vão nos mostrar que ao observar isso aqui, esse computador biológico, ao aprofundar um estado meditativo, uma ampliação de consciência e olhar para isso aqui, nós vamos desconstruindo, né? Vamos tirando a mão, tirando o braço, perna, tudo, não sobra nada. Não tem nada aqui dentro. Tem apenas um vazio. Porque realmente não há aqui uma fagulha divina. Não se encontra nada aqui dentro. O que nós temos, sim, é aquela conexão de um vídeo anterior a esse, depende da ordem que você está assistindo, né? Onde eu falo do cordão de prata, cordão de ouro, do Antakarana. Nós temos uma conexão da nossa mônada, não é Deus ainda, da nossa consciência com C maiúsculo, do nosso self com S maiúsculo, do nosso eu superior, né? Uma conexão com isso aqui. Conexão que, quando se aproxima do físico, se dá através do prana, do ki, através dos chakras. E o cordão de prata faz essa conexão, essa transferência de informações que sobe e que desce para os outros corpos. Então, quando você olha para isso, não encontra nada. Não encontra aquela fagulha divina brilhando no coração, brilhando no centro do peito, brilhando no meio da cabeça. Não tem isso. Tem uma densificação de energias sutis, tem um fluxo de energia. Muitas pessoas relatam que quando você morre, pode-se perceber a alma saindo. Não é alma, porque não tem alma aqui dentro. O que se percebe é esse fluxo cessando. Então, o corpo físico morre, o corpo energético fica um pouquinho mais, 2, 3 dias, às vezes um pouco mais, um pouco menos, 3 dias em média. E assim que você morre, aquele fluxo intenso de informações, porque a consciência está concentrando a sua atenção aqui, ó, nesse momento, está aqui nesse corpo. Então, quando isso aqui morre, essa energia, esse fluxo de energia cessa. Então você percebe, algumas pessoas com capacidades, né, percebem a saída, que na verdade não é a saída, é o fluxo que vai cessando, vai se desfazendo o cordão de prata e a atenção da consciência se situa no corpo astral, nosso segundo corpo. Então é um erro de visão, na verdade, né? A consciência não sai por aqui, não sai por aqui, não sai por aqui, sai por aqui, não. Aquele fluxo de energia, de informação que existia, através do cordão de prata, cessa. E aí, quando ele vai saindo, a pessoa percebe como se algo saísse. Esse algo seria a fagulha divina, né? Algumas vezes chamado de alma, que habita esse corpo. Não tem nada habitando esse corpo. Quando eu me deparei com essas visões, eu tive dificuldades. Primeiro porque me agradava a ideia da fagulha divina. A ideia do fractal da alma nunca bateu comigo, porque eu já sabia que o fractal era uma equação matemática, era uma definição, era uma, né? Não tem como Deus ser uma coisa fixa, um padrão. Não tem como a personalidade ser um padrão. Não tem como juntar 10 Filipes e formar a alma. Não tem como, né? E se eu juntar o Filipe com a Maria, são 2 fractais diferentes. Então não tem como juntar isso na consciência, né? O Filipe é uma personalidade, a Maria é outra personalidade, o Pedro é outra personalidade minha, digamos, né, da minha consciência. Juntar todas elas não são iguais. Então o fractal para mim já não batia. Mas a fagulha da alma me acalentava um pouco, né? Essa conexão, esse pedacinho, às vezes nem uma fagulha do Criador como Deus, mas uma fagulha da consciência, né? Então já mencionei aqui em alguns vídeos que a consciência tira um pedacinho dela e, né, cria tudo isso. Mas ela cria essas conexões todas. Os corpos não tem nada dentro, são vazios. Então, quando eu me deparei com isso, eu resisti um pouco. Mas como assim?
né? Como assim? E quando eu saio do corpo, eu já tive centenas de experiências, tanto de saída quanto de entrada, o que sai se não é a alma, se não é essa fagulha divina? O corpo astral está ligado, muito ligado ao corpo físico. A consciência está operando aqui nesse momento. Então, quando isso aqui é estacionado em um cantinho, né? E aí você tem esse desdobramento, essa saída do corpo, essa viagem astral, que nada sai, apenas se afasta o corpo astral e a consciência continua voltando agora a atenção para o corpo astral, continua trabalhando, fazendo as coisas que ela quer, experimentando e tudo mais. Então também não sai. Mas eu me debati com essa ideia. Me debati um pouco, né? Mencionei os livros. O budismo, para quem tem mais conhecimento, tem o conceito de anatma, não eu. Então isso é muito estranho, porque o corpo astral, de uma certa forma, não é considerado. O que é considerado é um fluxo de pensamentos, de ideias, de conceitos, né? Talvez um corpo mental, talvez. E isso me incomodou. E eu passei brigando, lendo, estudando, questionando, buscando, principalmente esse livro aqui, que tem muita coisa, então anotações, marcas, estruturas, para poder tentar entender, ver o que estava acontecendo, ver como que a minha compreensão, como que eu podia unir a minha experiência, a minha ideia, as minhas crenças anteriores, né, com essa ideia. Porque será que eles não estavam errados? Será que os budistas não esqueceram alguma coisa? E eu penso que eles esqueceram alguma coisa, né? Quando eles dizem que não acham nada e não acham nem o fluxo de informações, eu acho que tem algum detalhe que precisa ser ajustado, né? O viés de confirmação é muito forte no ser humano, independente de quem está fazendo isso. Pode ser um meditador antigo, com experiência e tudo, o viés de confirmação vai estar ali, né? Ah, se o meu mestre viu isso, eu também vou ver isso, né? Então, atrapalha. Mas, ao final, ponderando, eu tive que me render a essa colocação, né? A essa ideia de que realmente não tem nada aqui dentro. Não tem nada. E aí a gente tem que lidar com o nosso ego, né? Como que o ego pensa isso, como é que o ego se sente. Porque, primeiro, uma das maiores identificações e ilusões que nós temos é que nós somos isso. Nós somos isso. Muitos acreditam que quando isso morre, esse eu desaparece. Eu não tinha essa ideia, porque eu já tinha tido projeções. Desde que eu me lembro, eu tenho saídas do corpo. Então eu já não cultivava isso. Mas ainda assim, era interessante para mim essa ideia. De que era isso, que eu aqui tinha uma fagulha divina, que um dia voltava para o Criador, coisa e tal. Então eu tive que desconstruir essa ideia, perceber o quanto era o meu ego que gostava disso, o quanto o meu ego precisava disso, o quanto de garantia, né? Então quando o corpo morrer eu vou continuar existindo no outro corpo e a fagulha divina se movimenta daqui para lá. Era uma ideia interessante. Uma ideia que agora já não existe, né? Foi desconstruída. E aí surge uma nova ideia, uma ideia mais dinâmica, uma ideia mais atual, esse fluxo de energia, de consciência, né, no qual a Kundalini se encaixa muito bem, né, a Kundalini, esse fluxo de energia, que para uns é só isso, para uns é só a energia armazenada, uma cobrinha lá na base da coluna, né, que sobe, serpenteando, só energia e os reflexos da energia. Kundalini é consciência. Quando você desperta a Kundalini, esse fluxo de energia que vem através do cordão de prata, cordão de ouro até a consciência, ou pelo Antakarana, ele se intensifica. E esse fluxo de informações tem a sua repercussão física. E aí nós precisamos separar, né?
a repercussão física que é o que a pessoa vê, seja por dores, calores, movimentos e tudo mais, que não é a Kundalini, são os reflexos. É trazer mais consciência para cá. À medida que você desconstrói essas ideias todas, você assume uma postura mais crível, mais real, esse fluxo de informações se torna mais livre. Porque a ideia de que eu sou um fractal da alma, que eu sou uma centelha divina, são amarras que impedem a conexão, que diminuem o fluxo, que seguram o fluxo de Kundalini. Tranca aqui, ó. Nós temos um nó bem aqui no frontal, um grande, tem vários vídeos no canal sobre nós, que é o senso do eu. Dissolver isso aqui para que haja um fluxo de energia de Kundalini, de consciência, é um dos grandes trabalhos. Porque isso aqui não se dissolve pelo ego, pelo eu. E aí essas ideias vão todas, né, formando um novo corpo de conhecimentos, um novo corpo de conceitos, de ideias, muito mais livres, muito mais tranquilas. A gente se depara com essa questão da morte, né, que eu vou deixar de existir, e que a minha personalidade não serve para mais nada, que eu sou um fantoche da consciência, essas coisas todas, essas ilusões todas vão sendo lentamente desconstruídas e deixadas para trás. Quanto mais a gente faz isso, mais espaço nós temos para que o fluxo de energia da consciência, através dos cordões, através do Antakarana, se torne mais intenso, mais presente, para que você tenha mais consciência aqui. Consciência mônada, alma, eu superior, espírito, como você preferir chamar. Ele se manifesta mais facilmente aqui. Porque não tem essas ilusões, não tem esses apegos, não tem essas ideias que seguram, que dificultam essa compreensão e esse fluxo de informações. É claro que na hora que você começa a desconstruir esse eu, vão surgir inseguranças, vão surgir dúvidas, vão surgir questionamentos. E é importante que surjam, e é importante que você olhe para eles com muito carinho, que você pondere sobre eles. E que você busque ideias, conceitos que soltem você, que desamarrem você, e não que prendam você de alguma forma. Se imaginar um fractal da alma é prisão, porque você fica reduzido a um padrão. Se imaginar, se pensar, se sentir, se ver como uma fagulha da alma, uma fagulha do Criador, uma fagulha divina, uma centelha, é limitante. Porque vem baseado em medos, inseguranças e necessidades de garantia do ego. Não funciona. E o legal é quando você encontra base para isso. Né? Enquanto você encontra uma base para isso, mesmo que você não concorde com todas as ideias, com todos os conceitos que estão aqui, é importante buscar essas perspectivas e ponderar o que elas têm de certo e o que tem de errado. Isso aqui é uma visão, não é a visão. Né? A visão seria a única visão. Não, isso é uma visão. E se você acredita nisso, se você se identifica nisso, se apega a isso, você fica também limitado. Mas é uma visão mais aberta. É uma visão mais ampla, é uma visão mais libertadora. Ela, né, se você chegar até ela com uma perspectiva já de continuar o processo e de se abrir, se ampliar mais, de se entregar mais, de se aceitar mais para a sua consciência, para a sua alma, para o seu espírito, aquilo ali serve como base para muitas ideias, para mais crescimento, mas você já não estava apegado ao que havia antes, você não vai ficar apegado a isso. Muito importante. Né? Esse apego, essa constrição toda nos aprisiona, nos limita, nos segura. E nós precisamos desconstruir essas ideias para que a gente possa avançar. Fique à vontade, questione, pergunte.
Não acredite só porque eu estou falando. Vá buscar as informações, vá ler, vá, né, ponderar, para que você tenha seu conhecimento também, né? E aí eu posso continuar compartilhando esses assuntos, sabendo que as pessoas, cada um no seu ritmo, vão buscar, vão tentar entender, vão, né, fazer as suas próprias desconstruções. Gratidão a todos.